Até a senhora da guia me deixava ir devagar. Até a senhora da guia que entra já dentro do mar, como uma pomba que as ondas receassem de levar. Talvez como uma gaivota colhida num vendaval, ou rosa branca trazida quem sabe de que lugar, que embaraçando nas pedras ficasse ali sem murchar, o pé metido no rio, a flor já na água do mar. Lá de cima do seu monte, sobre o fundo do pinhal, Senhora Santana ao longe parece um lenço a acenar. Convento de Santa Clara, que vulto fazes no ar, que aos marinheiros no mar deitas o pelo sinal, e o sol desmaia na cal da capela a branquejar da Senhora do Socorro, onde sonhei me ir casar. Da banda de lá do rio, as gaivotas a voar, sobre a azurara se esfolham como um grande roseiral. Lembranças da minha terra natal. Nenhum remédio me vale se não me vindes buscar. Nenhum me pode salvar, morro em pecado mortal. Vila do Conde, espraiada entre pinhais, rio e mar. Lembra-me, Vila do Conde, sinto os olhos a turvar. E também o resto da praça, com os olhos a durvar, vai deixar Vila do Conde por 9 dias, rumo a terras do Canadá, rumo a terras desconhecidas. Everybody's talking at me. I can't hear what they're saying. Only the echoes of my mind. São 6 horas da manhã. O resto da praça parte de Vila do Conde, rumo a Lisboa, rumo ao aeroporto da Portela. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Backing off of the northeast wind and sailing on summer breeze. Tripping over the ocean like a stone. Oh, 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 I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Backing up of the northeast wind and sailing on. Na sua primeira deslocação por via aérea, 76 anos após a fundação, o glorioso Rancho da Praça aqui está, prontinho para escrever mais umas páginas de ouro no seu já longo historial. Já no alto e rumo aos píncaros da fama, dentro de muito pouco tempo, o Rancho da Praça estará a 12.000 pés de altitude e já deixando para trás a terra que nos é querida, o nosso Portugal. Dentro do avião, num alegre convívio, numa descontração excelente, confraternizando com figuras públicas, tais como Kim Barreiros e Rodrigo, e muitos mais, num total de cerca de 300 pessoas, aí vai o resto da praça, rumo a terras desconhecidas, levando na bagagem muita ansiedade. E depois de 8 horas de viagem, aqui estamos, a chegar e a aterrar no aeroporto de Toronto, Canadá.
Aqui já se viam alguns vilacondenses que, de braços abertos, ali estavam para nos receber. Dentre eles destaca-se Fernando Maia, nosso querido amigo, foi a pessoa responsável pelo brilharete desta grande digressão. Já nas ruas de Toronto e numa breve paragem, Fernando Maia explica à comitiva de que a rigorosidade dos horários são determinantes. Posto isto, chegamos à casa que serviu de nosso quartel-general, a sede do Futebol Clube do Porto de Toronto. Passados quase 20 horas de deixarmos Vila do Conde, a boa disposição é uma constante e a recepção que nos foi oferecida por duas coletividades de portugueses, o Rancho Poveiro de Toronto e ainda pelo Rancho do Futebol Clube do Porto de Toronto. Muito obrigado. Dia 8, o primeiro grande dia desta estadia em Toronto. Aqui, o Rancho da Praça atuou e mostrou ao público aquilo que realmente sabe fazer, que é dançar, cantar, tocar, divulgar os nossos usos e costumes, mas acima de tudo, levar bem longe o nome de Vila do Conde. Just keep the flame of truth burning bright. Num desfile enorme de cerca de 10 km, representaram-se muitas das associações de portugueses radicados na província de Ontário, não só em Toronto. Dentre eles, vê-se povos desde o Minho ao Algarve, passando ainda pelas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Não esquecendo também os timorenses, que lembram o massacre de Santa Cruz. Until you find the key to your life. Que aqui aparece pela primeira vez e publicamente o glorioso Rancho da Praça, cantando, dançando e encantando os milhares de pessoas que estavam a ver este cortejo infindável passar. Sobretudo é de salientar a entrega, a determinação e o amor com que todos os componentes
toda a comitiva se entregou nesta grande jornada de divulgação de Vila do Conde por terras canadianas. Dentre as autoridades presentes que estiveram a assistir a este enorme cortejo, que lá no Canadá se chama Parada, estiveram Sua Excelência o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Engenheiro José Lelo, que se deslocou diretamente de Portugal, o Cônsul de Portugal em Toronto, Dr. António Montenegro, Presidente da Aliança dos Clubes, Álvaro Ruivo, o Deputado Provincial Português, Dr. Carlos de Faria, e entre outros. Mas, sobretudo, para nós, aquilo que nos interessa registar e salientar é que tudo isto foi possível porque um homem de nome Fernando Maia, um vilacondense de coração, foi o obreiro e o promotor desta grande deslocação. Como se pode constatar pelas pessoas que estão a assistir à passagem deste desfile, para nós que vivemos aqueles acontecimentos, foi o primeiro banho de multidão, foi o primeiro grande calor humano e foi isto que realmente motivou de que os restantes dias de permanência no Canadá fossem e constituíssem um enorme êxito para o Rancho da Praça, para Vila do Conde. Saliente-se ainda de que um dos carros que Vila do Conde representou e apresentou ficou em quinto lugar num concurso de carros alegóricos. Alguns dos motivos, pelo menos os principais, foram levados diretamente de Vila do Conde para o Rancho da Praça. Este, o carro que ficou em primeiro lugar,
e que, não há dúvida, é de uma primorosidade. Trying to make some sense of it all, but I can see it makes no sense at all. Is it cool to go to sleep on the floor? 'Cause I don't think that I can take anymore. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Aqui estão as figuras públicas e políticas, as autoridades que se fizeram representar nesta grande parada, que, como já citámos, são o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Cônsul-Geral de Portugal, Deputado Provincial do Ontário e ainda Álvaro Ruivo. Já neste palco e por onde passaram muitas das associações, o Rancho da Praça está na sua primeira atuação perante milhares de pessoas, ovacionado ou não fosse. Afinal, o Rancho da Praça, a figura de cartaz deste 10 de junho, deste Dia das Comunidades Portuguesas em Toronto, no Canadá.
tarde. É realmente gratificante verem tanta gente debaixo destas condições climatéricas a prestar homenagem a este grupo que se deslocou aqui de Portugal. Temos uma prenda para eles que vos vou passar a ler o que diz. Ao grupo folclórico de Vila do Conde, as rendilheiras da praça, quando a arte de dançar se alia à graciosidade dos seus elementos numa fusão de saudosismo e cultura, só resta a aliança dos clubes e associações portuguesas do Ontário, prestar homenagem a tão altos valores e agradecer a sua participação nos festejos da Semana de Portugal. Toronto, junho de 1996. Muito obrigado. A apresentadora oficial, na altura de que nós éramos um dos ranchos mais internacionais e conceituados portugueses. E é verdade. É verdade. A provar isso estão os nossos troféus. Mas, como vos disse, e é aqui que interessa, nós temos sempre algo para retribuir quando somos bem recebidos, quando somos maravilhosamente acarinhados, como desde a primeira hora que pisámos solo canadiano. Isto tem mais significado, é ver estas lembranças, uma carta pessoal do Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde e, simultaneamente, Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Esta é a carta do Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde e que, por delicadeza, como bem endereçada, ao Geral Ouro Ruivo, e eu não me permiti lê-la. Depois disto, já agora, gostaria de lhe oferecer também um guião de Vila do Conde, com as cores de Vila do Conde. Um galhardete do nosso rancho. É muito bonita e comemorativa dos nossos 75 anos. Aqui, algo que nos diz muito, pelo menos a todos os vilacondenses aqui presentes, e uma miniatura das Rendas Verdes. Conde é uma milenária terra de marinheiros e construtores navais, tendo aqui partido muitas das caravelas que deram novos mundos ao mundo. Há pelo menos 4 séculos que as mulheres de Vila do Conde se dedicam à feitura das delicadas rendas de belros. Hoje, este seu mais importante artesanato é mesmo um dos ex-libris da cidade e justificação para o carinho com que os vilacondenses olham as suas queridas rendilheiras. No momento em que o Rancho da Praça, grupo folclórico precisamente constituído por rendilheiras, se desloca ao Canadá para participar nas celebrações do Dia de Portugal, é com os sentidos votos de que a delegação vilacondense prestigiará o nome de Vila do Conde e também o de Portugal, que aproveita esta oportunidade para endereçar os meus melhores cumprimentos e manifestar total disponibilidade e interesse para todas as iniciativas em que possa ser considerado útil. O Presidente, assinado Mário Almeida. Esta primeira prenda, oferecida por Álvaro Ruivo, Presidente da Aliança dos Clubes Portugueses, foi uma das muitas e inúmeras que o Rancho da Praça teve o privilégio de receber em terras canadianas. E como se constata, também o Rancho da Praça não foi de mãos a abanar. Levou na sua bagagem muitas e muitas prendas que dizem e divulgam o que é, afinal, a nossa querida terra.
Nothing.
Depois de um grande esforço, quer da manhã, quer da tarde, é preciso retemperar forças. E é isso que os componentes do Rancho da Praça vão fazer. Quer retemperar as energias despendidas, quer mesmo retemperar o estômago, porque há umas horas largas que já não comíamos. E aqui está o merecido descanso para alguns dos nossos componentes e a boa disposição continua. Estás a ver? Depois desta grande jornada do dia 8, à noite, a recepção no Clube Arsenal do Minho, onde nos foi proporcionado um ótimo jantar. Dia 9, e o Rancho da Praça sai pela primeira vez da cidade de Toronto e vai até Hamilton. Aí, e na sede do Vasco da Gama Clube, o Rancho da Praça apresentou duas exposições, uma de fotografias da caravela Bartolomeu Dias e outra das magníficas rendas de Belros. Este um pormenor da sala onde nos foi servido um lauto almoço, o convívio quer dos viracondenses de cá, quer dos viracondenses de lá, as boas-vindas
dadas por um elemento da direção daquela casa e também responsável da Lusofesta, entidade que organizou o 10 de junho naquela cidade. E depois, antes da exibição, a descontração do resto da praça, a ver Portugal iniciar mais um jogo do seu campeonato europeu. Não há dúvida que fora de Portugal o sentimento é muito maior e mesmo aqueles que aqui na sua terra natal não estão habituados a fazê-lo, fora o sentimento puxa que se cante bem alto e a plenos pulmões o hino nacional. E aqui no Centro Cultural Ucraniano, numa organização do nosso conterrâneo Agostinho Campos, o resto da praça, depois destas duas agrupações folclóricas locais, constituídas por imigrantes portugueses, que nos quiseram deliciar com a sua representação, aqui, dizíamos nós, o resto da praça vai fazer a sua segunda atuação em terras canadianas.